No vídeo anterior, tratando da doutrina das últimas coisas, escatologia, nós falamos sobre os acontecimentos para a igreja após o seu arrebatamento, depois que ela for revestida de um corpo glorioso. E o primeiro acontecimento que tratamos foi exatamente o seu julgamento, o julgamento da igreja no tribunal de Cristo, onde a igreja será avaliada pelas obras, pelo tipo de vida que viveu aqui na terra, se honrou ou não honrou o seu Senhor, o seu Salvador, se glorificou ou não glorificou o seu Salvador. E nesse julgamento, as obras de cada um serão avaliadas e aquelas obras que forem aprovadas pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, será o juiz avaliador, receberá galardão. E aquelas obras que forem reprovadas será rejeitada e tal pessoa não receberá galardão. O próximo acontecimento, depois desse julgamento no Tribunal de Cristo, é exatamente as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento de Cristo com a sua igreja, a oficialização desse casamento. Nós encontramos nas Escrituras alguns exemplos, alguns tipos de linguagem que descreve a igreja, que são bem conhecidos esses tipos de linguagem. Por exemplo, edifício. A igreja é comparado a um edifício. Também encontramos a figura de linguagem para comparar a igreja na sua relação com Jesus, a figura da lavoura. E um outro tipo bem conhecido de relação entre Cristo e a igreja, talvez o mais contundente, é a figura do corpo, onde Cristo é a igreja, é a cabeça da igreja, e os membros do corpo são exatamente a própria igreja. Mas a figura de linguagem que eu quero me deter aqui, analisar, é a figura da igreja como noiva. A igreja atualmente é a noiva de Cristo. E um dia ela será esposa. E esse casamento será oficializado na chamada festa das bodas. As bodas significam exatamente isso, festa de casamento. A palavra gamos, no grego, é a palavra casamento. Também nós encontramos nas Escrituras vários textos que abordam o casamento. O mais importante deles é aquele texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 22 a 32, onde Paulo fala da relação entre o homem e a mulher, onde ele detalha as obrigações do marido e as obrigações da esposa. E no final dessa explanação, Paulo diz que esse casamento representa o casamento, a relação entre Cristo e a igreja. Ele se expressa no versículo 32 da seguinte maneira: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Ele está tratando do casamento. Ele está tratando exatamente da relação marido e mulher, obrigações marido, obrigações da mulher. E no final ele diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. O objetivo de Jesus, de Cristo para com sua igreja, segundo as Escrituras, nesse mesmo texto, lá em Efésios, é exatamente apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus, o Senhor Jesus, ama muito a sua igreja. Ele cuida da sua igreja.
ele zela pela sua igreja. E um dia, nessa festa de casamento, nas bodas do Cordeiro, esse casamento será oficializado. As bodas do Cordeiro, ou seja, a oficialização do casamento de Cristo com a sua igreja, hoje nós podemos afirmar que a igreja é a noiva de Cristo. Nas bodas do Cordeiro, tornar-se-á sua esposa. A boda do Cordeiro é exatamente a festa de casamento entre Cristo e sua igreja, que se dará nos céus. Por que nos céus? É claro. Ora, a igreja vai se casar oficialmente com Jesus Cristo, o seu noivo, tornando sua esposa, depois dela devidamente glorificada, que é exatamente após o seu arrebatamento, após a glorificação dessa igreja em um corpo e após o seu julgamento no tribunal de Cristo, quando todas as suas obras que não foram aprovadas serão reprovadas e as obras aprovadas serão aceitas nesse tribunal. É claro que quando nós falamos obras, nós não nos referimos aos atos de bondade que o homem, mesmo crente, pratica ou venha a praticar. A única obra que Deus aceita é aquela que contribui para a sua glória. É aquela que contribui para a honra do seu Filho, a honra do Senhor Jesus. Essa é a única obra que é aceita. E o texto diz, Paulo diz, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então pode notar aí que tudo que nós fazemos que venha glorificar Deus provém do próprio Deus. A salvação provém de Deus. As boas obras provêm de Deus. E essas boas obras serão avaliadas e aprovadas. E a igreja estará exatamente daquela maneira como Deus deseja que ela esteja. Como o texto fala, que ele vai apresentar a si mesmo, essa igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E tudo isso provém de Deus. Essa festa, ela se dará nos céus, como falei, e será uma festa maravilhosa, uma festa linda. A igreja ocupará uma posição na eternidade que nenhuma outra criatura ocupará, nem anjos. Sabemos que os anjos, eles foram criados em hierarquia. Você tem anjos, você tem arcanjos, você tem serafins, você tem querubins, você tem potestades, você tem poderes. São espécies de anjos. Então, os anjos, eles constituem uma verdadeira hierarquia. Mas na eternidade, a igreja ocupará uma posição de esposa. Uma posição sem comparação. A maior posição nos céus só do próprio noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. De forma que quando nós analisamos as Escrituras, nós podemos ver lá no final do livro de Apocalipse, depois que a Bíblia descreve todos os acontecimentos do Apocalipse, que nós falamos que esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte está no capítulo 1, quando o apóstolo João, em Patmos, ele fala da visão das coisas que ele tinha visto, tinha acontecido. Depois ele fala, na segunda divisão do livro, ele fala nos capítulos 2 e 3, dizendo as coisas que se refere exatamente ao período da igreja,
quando nós temos nesses 2 capítulos 7 mensagens enviadas às 7 igrejas, que cobre todo o período da história da igreja aqui na Terra. E temos, a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, final do Apocalipse, as coisas tudo relacionadas ao futuro. Como essa festa está relacionada ao futuro, ela é prevista de uma maneira majestosa no capítulo 21 do livro de Apocalipse, nos versículos 7 e 8. Os versículos 7 e 8, eles dizem o seguinte: você vê que é um clima de muita alegria, de muito regozijo, de muita exultação, dizendo assim: regozijemo-nos e alegremos-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Ora, quem aprontou a igreja? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Cuidando dela, salvando e dando toda a assistência, preservando essa igreja até esse dia, não só do arrebatamento e da eternidade, aqui na oficialização do casamento. E no versículo 8, desse mesmo livro de Apocalipse, versículo 21, diz assim: e foi-lhe dado que se investisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Claro que a Igreja de Cristo, ela é justificada pela fé no próprio Cristo, na sua obra redentora, na sua morte de cruz, na sua ressurreição. Então ele morreu para a nossa justificação e ressuscitou. E na ressurreição ele dá a demonstração final da sua obra vitoriosa. Esse será o desfecho revelado na Bíblia da relação entre Cristo e sua igreja. Noiva, mas agora esposa. Quando estudamos as Escrituras e acompanhamos a história da igreja, fala igreja, o corpo de Cristo revelado na Bíblia, a igreja que é resgatada pelo sangue do Cordeiro, a igreja que é regenerada, a igreja que é vivificada. Esse corpo de Cristo, a sua igreja, a gente vê uma história linda que tem aqui o seu desfecho nessa festa de casamento, nas chamadas bodas do Cordeiro. Aqui encerramos o que a Bíblia revela para a igreja. Os próximos vídeos nós trataremos da grande tribulação. E daí já é fácil perceber que no período da grande tribulação a igreja não estará nesse momento de sofrimento para a humanidade, porque ela já foi completamente santificada, levada para o seu Senhor, glorificada, e nas bodas do Cordeiro foi recebida como a esposa do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender sua santa palavra.